Olá, queridos acadêmicos matriculados no curso de Teologia do CETEBARE, você que está na disciplina de Eclesiologia, a doutrina da Igreja. É um prazer, um privilégio conversar com vocês, sou o professor Tiago e junto nós estamos abordando alguns temas importantes dentro da disciplina. Nós já tratamos de alguns conceitos, trabalhamos num plano bem conceitual nas primeiras aulas, e agora nós estaremos tratando, dando continuidade ainda em algum plano conceitual, e no decorrer da aula de hoje, inclusive nas próximas aulas, nós trataremos em alguns aspectos bem mais práticos da igreja. Hoje a nossa aula está dividida em 3 partes. A primeira delas, Israel e igreja, ou igreja e Israel. Segundo, igreja e reino de Deus. E depois, fundação da igreja. Está pronto? Vamos para a nossa aula de hoje então? Vamos começar com esse primeiro tema, um tema bem interessante, tratando alguns pontos conceituais de igreja e Israel. Primeiro tema da nossa aula de hoje. É muito interessante perceber como esses dois termos estão presentes na Bíblia e como é possível fazer confusão entre o termo Israel e entre o termo igreja. Dê uma olhadinha só sobre esses dois termos. A igreja nasce como uma seita dentro do judaísmo. Então esse já é um aspecto importante para nós nos atentarmos. E um segundo ponto, ainda no primeiro século, a igreja se torna um movimento independente. Então, quando nós analisamos o livro de Atos Apóstolos, nós vamos perceber que, de fato, a igreja nasce desse movimento dentro do judaísmo. O judaísmo que estava já solidificado, o judaísmo que estava presente já na sociedade, ele existia diante de várias ramificações. Nós tínhamos um judaísmo mais conservador, no caso dos fariseus. Nós tínhamos um judaísmo vinculado às práticas do templo, mais político, no caso dos saduceus. Nós tínhamos o judaísmo vinculado a um sistema mais espiritualizante, que era o caso dos essênios, que viviam afastados da sociedade. E nós tínhamos até mesmo o judaísmo radical, aqueles que gostariam de fazer uma libertação do sistema político e ficar somente com um sistema exclusivo judaico de administração do templo, de administração dos rituais sagrados. Esses eram considerados zelotes. Então perceba que dentro do judaísmo existiam várias ramificações, inclusive para o Império Romano, quando a igreja sai para a sua missão, quando sai para a sua evangelização, as autoridades romanas acreditavam que era mais uma seita dentro do judaísmo. Contudo, logo no primeiro século, até o ano 100, nós podemos entender que a igreja já se torna um movimento independente. Muito embora, para o judaísmo e até mesmo para o Império Romano, a igreja passa a ser um movimento meio que herético. Porque não existiam muitas comunidades ainda, uma liturgia que não estava solidificada, um costume, uma doutrina que não estava solidificada. Então, realmente, a igreja nasce como um movimento sectário. Mas depois, através dos séculos, a igreja vai ter cada vez mais a sua solidificação da sua doutrina, da sua liturgia, dos seus escritos sagrados. E assim, de fato, o cristianismo vai ser um movimento independente, começando no primeiro século e solidificando nos séculos vindouros. Mas, de fato, a igreja e Israel estão minimamente ligadas a uma simbiose, a uma troca de relacionamento muito grandes. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, nós temos a divisão Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento trata especificamente com Israel, a história do povo de Deus de Israel. Já no Novo Testamento, nós temos a transformação desse povo de Deus em igreja. E esse, de fato, é um tema extremamente interessante. Diante disso, surge então a pergunta: a igreja e Israel, elas fazem parte de um mesmo povo? São um único povo? Ou são dois, né? Essa é uma pergunta realmente que faz as pessoas refletirem bastante. Então nós temos pelo menos dois movimentos. Nós temos um movimento que vai entender
que Israel e a igreja constituem um único povo, que Israel é a continuidade, ou a igreja é a continuidade do povo de Israel, do Antigo Testamento, e nós temos outros que vão entender que Israel e a igreja são povos totalmente distintos e separados. A definição de igreja não está relacionado à etnia, a uma pertença territorial, a um grupo religioso. Igreja, o conceito de igreja abrange todos os povos, todas as localidades, todas as gerações. Por isso que nós chamamos de igreja mundial, igreja católica, no sentido de universal. Ela está presente em todos os territórios, na África, nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia, na Oceania. A igreja não é de origem de um povo, de uma etnia, assim como os judeus. Então aqui nós já temos que fazer essa distinção. A igreja, sim, é um povo independente, é um povo separado daquilo que nós entendemos como povo de Deus, restritamente no Antigo Testamento. Porém, essa separação, ela acaba tendo uma linha muito tênue quando nós relacionamos a promessa do Antigo Testamento para a igreja. Olha só esses textos bíblicos que nos fazem refletir. Paulo se refere a vasos de misericórdia que Deus preparou de antemão para a glória, os quais somos nós a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Com relação a Israel, Paulo fala de um remanescente que encontrará salvação. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Romanos capítulo 9, 27. Com isso, chegamos à seguinte conclusão. Então, com o chamado do remanescente e a sua vinda para a fé, Deus mantém a sua aliança original com Israel. É muito interessante percebermos esses textos, porque esses textos fazem refletir dois pressupostos. O primeiro pressuposto, que hoje Deus não trata de uma forma especial o povo, um único povo, uma única etnia e uma única nação. Ele trata com todos os povos, com todas as nações que se convertem a Cristo e são inseridas e são enxertadas na igreja. Contudo, a igreja que nós temos hoje, parte de uma promessa bíblica do Antigo Testamento. O próprio texto lá de Gálatas vai dizer que a promessa para Abraão não era exclusivamente para um povo, para uma nacionalidade, mas era para todas as nações de todas as eras. Ou seja, Deus já estava prometendo um aspecto da eclesiologia da igreja já em Gênesis capítulo de número 12. Então a igreja, ela é participante da promessa de Deus no Antigo Testamento. Ou, para alguns, ela é o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento. Porém, o segundo aspecto fala que um remanescente deste povo será salvo. Podemos exemplificar da seguinte forma: Deus tratou com Israel no Antigo Testamento, agora Deus trata com todos os povos por meio da igreja no Novo Testamento, no período da graça, porém, existe uma participação deste povo de Israel que está reservada por um período final, que Paulo chama de remanescente. Este remanescente, quando nós associamos com as profecias escatológicas, nós podemos entender que o povo de Israel, quando aplicado às profecias escatológicas de uma forma literal, terá uma participação, principalmente aí no reinado do anticristo. E quando este povo, esse remanescente, se converter, há uma numerologia bíblica para isso, 144 mil, contido lá no livro de Apocalipse. Não é um número real, é um número, que nós podemos classificá-lo como alegórico. Todavia, este número pode sim representar essas tribos de Israel, este povo de Israel, esse remanescente, que vai se voltar para Deus, que vai se voltar para Cristo, e então esse grupo será salvo. Além do mais, nós podemos entender, segundo o texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que diz: de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só, derrubando a parede da separação, e do seu corpo desfez a inimizade.
É interessante, então, destacar que esse texto de Efésios afirma que no Antigo Testamento havia uma separação teológica entre as promessas para Israel e os gentios. Mas a igreja vem para fazer essa conciliação. Os gentios, agora regenerados, derrubam a barreira, Cristo derruba essa barreira, este muro de proteção, e agora as promessas são cumpridas na igreja. E assim, então, nós temos uma obra perfeita da parte de Deus. Vamos falar agora de um pensamento dispensacionalista. O que seria o pensamento dispensacionalista? O pensamento dispensacionalista trabalha por dispensações, por períodos. E nesse período, a igreja é o ato exclusivo de Deus, é a administração exclusiva de Deus e como Deus está cuidando da igreja. Ao mesmo tempo, Israel não faz mais parte. Para Israel fazer parte da promessa, ele tem que se inserir à igreja. É um pensamento um tanto quanto radical, mas que existem aí alguns textos que podem trazer essa fundamentação. Vamos então para a conclusão desse trecho, que é muito interessante, eu acho que ela concilia muito bem esses dois aspectos. Vamos lá? O que se percebe claramente no Novo Testamento é que a Igreja de Cristo tem uma abrangência universal e inclui tanto judeus como não judeus, que pela fé se unem a Cristo, formando um só povo de Deus. Mesmo assim, a Igreja de Cristo não pode ser identificada como o Israel do Antigo Testamento. Como declarou Sturz, é evidente que nosso Senhor falava de um povo edificado sobre a obediência, a qual ele havia ordenado. Então, a conciliação, a melhor maneira de entender esse conceito de Israel e igreja é: Israel é étnico, Israel foi chamado no Antigo Testamento e a igreja não tem esta ligação étnica, religiosa com o Antigo Testamento. O que tem é o cumprimento destas promessas do Antigo Testamento, do povo de Israel, sendo estendidas e alcançadas também para a igreja. Sendo que, no final dos tempos, no período escatológico, Deus tem um plano reservado para o seu povo, porque Deus não rejeitou totalmente, como o texto de Romanos nos afirma, o povo de Israel, o povo judeu. Esse aspecto da eclesiologia é fundamental para entendermos alguns costumes que são atribuídos para a igreja. Alguns símbolos, alguns costumes, algumas liturgias que inserem elementos judaicos, sendo que isso não tem nenhuma necessidade, isso não traz nenhuma espiritualidade a mais para a igreja. A igreja, em sua essência religiosa, em sua essência teológica, não tem nada a ver com Israel. Vamos agora então para o nosso segundo tema da nossa aula de hoje, que é Igreja e Reino de Deus. Este é outro tema muito interessante, é um conceito muito interessante nós abordarmos, que é a respeito do conceito de reino de Deus, muito presente no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Contudo, nós temos uma essência e temos uma evidência muito maior do termo de igreja nas cartas paulinas e também no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos esse tema aí bem presente, bem próximo de nós. Por quê? Porque os termos realmente se misturam. Nos primeiros livros do Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê a ação de Jesus Cristo marcada por uma profecia, marcada por uma palavra, marcada por ações que o próprio Cristo afirma estarem relacionadas com o reino de Deus. E depois você tem essa mudança meio que radical para um termo mais que institucionalizado, que é o termo da igreja, os detalhes da igreja. Qual é o relacionamento que nós podemos entender entre igreja e reino de Deus? O relacionamento é muito simples. O reino de Deus é o governo do Senhor sobre a terra. É o governo de Deus sobre a humanidade. Reino, o nome já se resume, é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo, é a ação de Cristo na história, o seu reino sendo evidenciado. E nós temos uma máxima sobre o reino de Deus muito difundida que é o já e o ainda não.
o que começou e ainda não foi concluído. Então nós temos aspectos do reino de Deus presentes em nossa vida e que já estavam presentes no ministério de Cristo, mesmo enquanto a igreja não tinha sido fundada. A igreja, essencialmente, foi fundada no livro de Atos, do capítulo 2, com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Contudo, a presença do reino de Deus já estava na história da humanidade, no ministério de Cristo. Cristo evidenciou e trouxe este novo governo, que não é um governo material, que não é um governo teocrático, mas sim que é um governo espiritual. As leis, as ordens, os decretos desse governo se formam e se manifestam de forma espiritual. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns aspectos muito interessantes a respeito do reino de Deus. A ênfase no reino de Deus. A primeira ênfase é uma ênfase escatológica, muito presente aí na patrística, muito presente nos primeiros momentos da igreja, onde há uma ênfase do já e ainda não. A ânsia de uma concretização de um reino governamental, físico do próprio Messias. Há uma segunda ênfase, considerada uma ênfase eclesiástica, desenvolvida por Agostinho. Agostinho desenvolve uma ênfase eclesiástica e aí no Concílio Vaticano II há uma mistura, até mesmo perigosa. Por quê? Porque vai entender que o reino de Deus está submetido à igreja, quando não. A igreja é que está submetida ao reino de Deus. Os reformadores, por sua vez, dão uma ênfase espiritual ao reino de Deus, valorizando os seus aspectos essenciais, a alegria, a espiritualidade, a paz, algo muito semelhante com o que as nossas igrejas têm observado atualmente. Já uma outra teologia, que nasce no século XVIII, considerada teologia liberal, dá uma ênfase ética, esvazia o conceito espiritual de reino de Deus e transmite uma essência ética a respeito do reino de Deus. Já uma teologia mais moderna, contemporânea, dá a ênfase numa teologia e num aspecto sociológico do reino de Deus, dizendo que a igreja tem que se propor a realizar a implementação desse reino na sociedade, nos órgãos públicos, nos órgãos privados, na igreja, nas ruas. Então, essa ênfase sociológica desse reino que já se estabeleceu e é um reino do governo de Cristo, onde Cristo manifesta todo o seu poder e toda a sua manifestação prática. É interessante também relacionarmos que a igreja não é o reino de Deus. Igreja é diferente de reino de Deus. Como eu já disse, o reino está anterior à igreja. A igreja é fruto do reino inaugurado. Então, primeiro veio o reino no ministério de Cristo e depois a igreja. A formatação de igreja, a institucionalização da igreja, como os pressupostos básicos da igreja, que de fato devem ser originários do reino de Deus. E 3, a igreja é o instrumento do reino de Deus. Mesmo a igreja não sendo o reino, a igreja possui aspectos do reino e por isso ela pode propagar, ela tem legitimidade e nós podemos com segura certeza dizer que a igreja é aquela que está mais qualificada para manifestar o reino de Deus, porque ela tem pessoas salvas, convertidas, regeneradas, pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que estão vivendo a sua vida diante de Cristo e desta forma a igreja tem totais possibilidades de ser uma manifestação pura, clara do reino de Deus. É o começo daquilo que vai ser concretizado. Então, nesse segundo aspecto da aula, nós podemos resumir: a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é superior, é esse governo de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que ele governa. A igreja é evidenciada pelo reino de Deus e propaga o reino de Deus por meio de suas ações. Vamos agora para a última etapa da nossa aula, a última fase da nossa aula, que é a fundamentação ou a fundação da igreja. Então nós já podemos adiantar que Cristo é o fundador e também o fundamento da igreja. O fundador e também o fundamento da igreja. Cristo
é o fundador da igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento foi da boca de Jesus, diante da confissão de Pedro, que afirmou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus declarou: "E digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Esse texto é um texto polêmico e que tem alguns aspectos interessantes e desdobramentos na eclesiologia. Então, existem algumas interpretações a respeito dessa terminologia pedra que muitas igrejas se apropriam, que muitas igrejas se propõem a analisar e fundamentam até mesmo vários aspectos da sua eclesiologia diante desse conceito. Nós temos, por exemplo, o catolicismo, que entende Pedro como a pedra. Pedro sendo o fundador da igreja, em alguns aspectos até mesmo o primeiro líder, seu grande fundamento. Quando não, Pedro, para uma teologia protestante, tem algum aspecto diferente. Para o protestantismo, nós temos duas interpretações a respeito desse tema, diferente do catolicismo. Nós temos um primeiro grupo que entende que sim, Pedro é pedra e líder e coluna da igreja. Então nós temos um grupo de pesquisadores e teólogos cristãos que entendem que de fato Pedro é sim uma pedra, mas não a pedra principal. Ele é um líder e foi fundamentalmente um líder junto com Tiago, junto com João e os primeiros apóstolos, sendo considerado uma coluna da igreja. Contudo, nós temos outros evangélicos, outros teólogos protestantes que entendem que Cristo é rocha, e inclusive a pedra, porque eles consideram que pedra é um trocadilho com o nome Pedro. O nome Pedro significa Petras, pedrinha pequena. E aí há um trocadilho que tentam fazer a interpretação da seguinte maneira. Jesus responde a Pedro: "Pedro, tu és pedrinha. E sobre esta pedra," Jesus aponta para si, nós não temos esse recurso visual, mas alguns trabalham esse texto dessa maneira. Cristo aponta para si, dizendo: "Eu sou a pedra, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, sustentarei e firmarei a minha igreja." Existe um texto, um exercício de exegese para esse trabalho, mas eu confesso que eu acho um pouco forçoso essa segunda interpretação evangélica. Eu gosto mais dessa primeira, que de fato Cristo está dizendo: você vai ser uma das colunas da igreja. Você, nesse primeiro momento, Pedro, você vai ser um dos fundadores deste movimento, desses cofundadores, Primeiro eu sou fundador e vocês vão pregar, vocês vão falar o evangelho. E Pedro realmente tem alguns aspectos importantes. Pedro, então, representa essa característica de líder da igreja primitiva, junto com João, junto com Tiago, junto com alguns líderes. Pedro foi, sim, muito importante para o começo da igreja. Vamos perceber alguns textos que ajudam a nos esclarecer esse tema. Então nós temos 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, que diz: "Ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo." Paulo dizendo: Cristo é o alicerce, Cristo é o fundador e o fundamento da igreja. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. Efésios, capítulo 2, verso 20 e 21. E olha que interessante, o próprio apóstolo Pedro, que é considerado por muitos uma pedra, considerado a pedra principal aí desse edifício, não se considera. Ele mesmo se considera aí como um coadjuvante nessa obra. O próprio apóstolo Pedro declarou que Jesus Cristo é pedra viva, na qual vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e também o verso 5. Assim, então, nós podemos concluir que Cristo é o fundador e fundamento da igreja. É ele que sustenta. Embora Pedro, Tiago, João, Paulo tenham sido pedras menores nesse fundamento dos apóstolos e também dos profetas, na pregação, na anunciação das verdades de Deus, Cristo é o fundamento máximo. Sem Cristo não existe igreja.
queremos terminar falando a respeito da fundação da igreja. Quando a igreja foi fundada? Esse também é um tema bem debatido, não é? Assim, foi somente a partir da vida do Espírito Santo que a igreja ficou plenamente estabelecida como corpo de Cristo para poder cumprir a sua missão. Então, a vinda do Espírito Santo se dá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando de fato ali nasce, está selada a inauguração oficial da igreja, embora há alguns relances importantes já no Evangelho, alguns aspectos importantes, como a regeneração dos discípulos, como algumas práticas que Jesus elaborou, como a ceia, o batismo que começa com João Batista, alguns aspectos ensaísticos já nos evangelhos, mas que vai ter a sua concretização e sua inauguração em Atos, no capítulo de número 2, o Espírito Santo vindo, habitando, enchendo de poder os crentes, e ali a igreja está apta, está inaugurada para pregar e anunciar o evangelho. Esta foi a nossa aula de hoje. Aula de eclesiologia, tratamos sobre alguns temas importantes, conceituamos a relação de igreja e Israel, conceituamos igreja e reino de Deus e explicamos a respeito do nascimento, o fundamento e a fundação da igreja. Na próxima aula, nossa quarta aula, teremos assuntos mais práticos a respeito dos ofícios da igreja, os seus cargos. Será uma aula extremamente interessante também. Assista essa aula até o fim, né? Assista as próximas aulas também, porque eu tenho certeza que você será muito abençoado. Estamos sempre em oração para que o quanto antes nós possamos nos reunir novamente nas salas do nosso seminário. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério e até mais.